Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Em balanço de 2 anos de governo, o presidente Temer ressalta dados da economia e diz que tirou o país do vermelho. Começa a arrecadação de campanha por meio de financiamento coletivo. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, o governo Michel Temer completou 2 anos e hoje foi feito um balanço aqui desse período de gestão. Balanço que foi apresentado pelo presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou neste momento. Durante esta solenidade, foi distribuído um documento que lista 83 ações de governo neste período. O presidente Temer também discursou ali por quase 1 hora, ressaltou dados econômicos, detalhes sobre programas sociais, disse que tirou o país do vermelho. Agora, quem tem detalhes sobre todos esses dados que foram apresentados hoje é Jéssica Gonçalves, que fala com a gente diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. E olha, o presidente já abriu o evento informando que faria uma lista talvez extensa das ações do governo. Ele focou nos dados econômicos, disse que é responsável pelas escolhas que fez, sempre pensando num país melhor. Apontou os números que mostram juros mais baixos, inflação menor e a retomada do crescimento. Quando assumiu, o país em recessão registrava PIB de menos 3,5%. Agora a projeção é de crescimento de 2,5%. Eu creio que todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o país no rumo certo. Não são palavras apenas. Os fatos comprovam. Nós começamos esta mudança de rumo estabelecendo uma regra muito simples. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. O presidente destacou a importância de estabelecer o teto de gastos e de fazer reformas como a trabalhista. Lamentou não ter aprovado a reforma da Previdência, mas disse que o assunto estará na pauta eleitoral de todo jeito. Se engana quem pensa que a reforma da Previdência não será realizada. Ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Não haverá quem hoje se candidate a qualquer cargo eletivo que não tenha que declarar o que fará no ano que vem relativamente à Previdência Social. O presidente também voltou a defender a pacificação do país. Ressaltou que há 2 momentos políticos, o eleitoral, que é o momento de enfrentamento, e o administrativo, no qual todos devem se unir pelo bem do país. Eu espero que logo depois das eleições as pessoas apanhem esta conceituação e possam pensar nos problemas do país e não no fato de ter ganho ou ter perdido a eleição. Nós não podemos ter brasileiros contra brasileiros, especialmente não podemos ter o descumprimento permanente do texto constitucional. O texto constitucional é o que dá unidade à nação. Mais uma vez, meu agradecimento a todos vocês que nos ajudaram a chegar até aqui, ao Congresso Nacional, ao Judiciário brasileiro, com suas decisões, mas particularmente à parte do povo brasileiro que acredita que o Brasil não pode mudar, que o Brasil tem que continuar neste rumo que foi traçado nesses 2 anos de governo. Bom, e o editor Henrique Bolg listou para a gente alguns detalhes do balanço apresentado hoje. Vamos conferir os destaques econômicos e sociais apresentados. A taxa básica de juros caiu de 14,25% para 6,5% ao ano, o índice mais baixo da história. A inflação, que estava em alta de 9,39% no começo do governo, chegou a 2,68% nos últimos 12 meses. O governo destacou a criação de empregos no ano de 2017. Segundo a cartilha, a população ocupada aumentou em quase 2 milhões de pessoas em comparação com o mesmo período de 2016. E ressaltou a liberação de dinheiro para o trabalhador. Quase 26 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo saque do FGTS em 2017,
uma medida inédita que injetou 44 bilhões de reais na economia. O executivo também celebrou a virada nos resultados das estatais. As 5 maiores empresas, Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Eletrobras e Petrobras, saíram de um prejuízo de 30 bilhões de reais em 2015 para um lucro de 29 bilhões em 2017. Além de todos esses números, o governo destacou investimentos em infraestrutura, como em aeroportos e energia, e os resultados da agricultura, como a safra recorde de 2017, que chegou a 238 milhões de toneladas. Na área social, o governo destacou os reajustes do Bolsa Família, maiores que a inflação do período. O primeiro aumento foi de 12,5% e o mais recente de 5,67%. Além disso, o executivo conseguiu zerar a fila de espera ao benefício. Outra medida foi a liberação de quase 2 bilhões de reais em microcrédito para os inscritos no programa. O governo ressaltou também a contratação de quase 900 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Na educação, o destaque foi para a aprovação do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. Além disso, o recorde na oferta de bolsas do ProUni, mais de 360 mil. Na saúde, o foco foi a atenção básica. O piso da área passou de 5 bilhões de reais em 2018, a primeira correção desde 2013. Outro destaque foi a entrega de 10 vezes mais títulos da reforma agrária que a média histórica. Em 2017, foram emitidos cerca de 26 mil títulos, sendo que a média entre 2003 e 2016 era de 2.600 títulos por ano. E você sabe, outros detalhes você pode conferir também no site agenciabrasil.ebc.com.br. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, a gente observou aí que no discurso o presidente Michel Temer fez 2 observações em relação ao período eleitoral, né? A gente que já vive todo esse período de pré-campanha. E eu vou aproveitar para destacar uma outra notícia de hoje, justamente nesse contexto eleitoral, contexto de eleições gerais de 2018. Começou aquela vaquinha, o período daquela vaquinha virtual para arrecadação de dinheiro para financiar a campanha política dos candidatos este ano. Aí pode ser que você em casa até fique naquela, ou quem está nos ouvindo no carro, enfim, fique naquela dúvida. Tá, e de repente a pessoa vai lá, faz a doação virtual nessa vaquinha, né? Essa arrecadação coletiva, um nome inclusive bem bonito, que é o crowdfunding. Mas, enfim, é vaquinha virtual mesmo. Aí faz essa arrecadação, aí você entrega aquele dinheiro para o candidato. E se o candidato depois não for de fato candidato? Porque agora é período de pré-campanha, então esse pré-candidato não efetiva essa candidatura dele. O que é que acontece? Quem vai explicar para a gente, portanto, agora, nesta reportagem, é Alberto Pantoja, que conta como que é essa arrecadação, o que é que pode, o que é que não pode e o que acontece com o dinheiro se a candidatura não for confirmada. Os pré-candidatos interessados no novo formato de doações devem procurar um dos bancos cadastrados no TSE e contratarem o serviço de arrecadação para fins eleitorais. O banco fará a guarda dos recursos e deverá repassá-los aos beneficiados apenas quando eles apresentarem o registro da candidatura. Aqueles que tiverem a candidatura negada não terão acesso aos valores, que deverão ser estornados e devolvidos aos doadores com os devidos descontos das instituições financeiras. As doações podem ser feitas pela internet e aplicativos, mas estão proibidas as moedas virtuais. As doações obedecerão também a um limite estipulado. O cidadão, a cidadã pode fazer a doação até 10% dos seus rendimentos declarados no ano anterior. Olha, portanto, moeda virtual não pode, não. Os próprios candidatos, pré-candidatos, também podem autofinanciar. As campanhas têm limites estabelecidos. A gente vai falar ao longo do ano, aqui, esse ano de eleições gerais, detalhes sobre o que é cada uma dessas normas em relação à parte de arrecadação de campanhas e, obviamente, também da prestação de contas dessas campanhas. Agora vamos conferir destaques da Agência Brasil hoje com Carolina Pimentel. Eu sei que você traz aí destaques, Carol, em relação
relação à situação Israel, aquela faixa de Gaza. A gente lembra que a Palestina vive um dia aí de confrontos, um dia de greve, e o Brasil pediu aí, né, fez uma sinalização de pedido de entendimento. Então faz um relato e um resumo das principais manchetes da Agência Brasil aí no que diz respeito a esse tema. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Olha, eu vou começar falando de uma nota que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou na noite de ontem. É uma nota quando reforça o apelo para que israelenses e palestinos busquem por negociações aí de um acordo de paz e segurança na região. A situação se agravou depois dessa inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, o que aconteceu ontem. A instalação da Embaixada norte-americana acabou gerando uma série de confrontos, deixando mais de 50 mortos e 1.700 feridos na região de Gaza. Agora, quem falou hoje sobre esse assunto foi o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, reagiu e denunciou em Genebra que Israel está matando de maneira que parece indiscriminada e lembrou que querer pular ou danificar uma cerca de fronteira não justifica o uso de munição letal. Quem também comentou sobre o assunto foi a Rússia, que pediu hoje que o chamado Quarteto de Mediadores, que é formado pela União Europeia, Nações Unidas, a própria Rússia e os Estados Unidos, evite ações que possam inflamar as tensões na região. Esse grupo é designado para promover a paz no Oriente Médio. E a gente segue falando dessas repercussões, essa tensão entre israelenses e palestinos. Quem traz mais informações é Moisés Rabinovici, que preparou um material para a gente. Dia de enterros em Gaza e de bombardeio diplomático contra Israel e o presidente Donald Trump. A Turquia expulsou o embaixador de Israel por genocídio. E o governo israelense disse que quem entende de terrorismo é o presidente turco Erdogan, que apoia o Hamas, e pediu-lhe para não ficar pregando moral. O embaixador turco foi expulso de Tel Aviv e os israelenses deram adeus às férias na Turquia. A Bélgica, Irlanda, África do Sul, Arábia Saudita e Portugal também manifestaram críticas a Israel. Durante os enterros em Gaza, houve um confronto e mais um palestino foi morto. Outros 8 foram flagrados tentando furar a fronteira e morreram na troca de tiros. Israel passou a se defender, argumentando que 24 entre os 60 mortos pertenciam ao grupo Hamas. Foi como cobrir com band-aid uma profunda ferida, aberta agora com os palestinos. Uma constatação unânime é de que Gaza é uma prisão e seus ocupantes estão desesperados, com poucas horas de energia, sem água, sem serviços públicos básicos, sem esperança, com 60% de desemprego. Ministros do governo Netanyahu estão procurando uma maneira rápida de aliviar a penúria e a tensão. O jornal The New York Times atacou Donald Trump porque ele entregou Jerusalém aos israelenses sem nenhuma concessão em troca, encerrando 60 anos de neutralidade que o credenciavam como mediador das negociações de paz. O Kuwait está circulando uma resolução para exigir na ONU uma investigação sobre a tragédia em Gaza. Rosiane. Olha, portanto, as informações aí de Moisés Rabinovici, eu aproveito até para fazer um convite a você. Entra lá no site da gente, na TV Brasil, tvbrasil.abc.com.br e vai lá no programa Um Olhar sobre o Mundo. É o programa que Moisés Rabinovici apresenta. Ontem ele fez ali uma entrevista e foi discutindo detalhes sobre o que significa todo esse conflito, a repercussão disso, qual é o histórico dessa situação em relação a essa faixa de Gaza. Então fica aí realmente o convite, visita lá no site. Foi um programa assim riquíssimo em informações. A gente ontem acompanhando o programa e pensando assim, olha, inclusive quem estiver preparando para fazer prova vestibular, Enem, Paz, enfim, com certeza é uma aula que você vai ter nesse programa do Moisés, assim como todos os outros programas dele que já estão disponíveis no site tvbrasil.abc.com.br. Eu volto a conversar com Carolina Pimentel, que tem mais um destaque de poder internacional extremamente relevante. Carol. Olha, Rosiane, agora vamos falar sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte suspendeu as negociações com a Coreia do Sul
e expõe como motivo os eventuais exercícios militares entre sul-coreanos e norte-americanos. O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, informou também que pode cancelar a reunião de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para o dia 12 em Singapura. Essa informação foi divulgada hoje pela agência oficial de notícias norte-coreana. Segundo a agência, ações militares têm efeitos de provocações. Mais cedo, a Coreia do Sul anunciou um acordo com o Norte para manter conversações de alto nível sobre medidas para promover a desnuclearização na Península Coreana, a aproximação de famílias separadas durante a guerra entre os dois países e futuros acordos em várias áreas. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado disse que os preparativos para o encontro entre o presidente da Coreia do Norte com o presidente da Coreia do Norte estão mantidos. De acordo com a porta-voz, não houve uma notificação sobre o cancelamento do encontro. Volto com você, Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel. E os detalhes lá, agenciabrasil.abc.com.br. No próximo bloco você confere com a gente que começou no Supremo Tribunal Federal o julgamento da primeira ação penal da Lava Jato, que vai decidir se deputado federal vai ser condenado ou não. É daqui a pouquinho, eu volto já.